Agora trabalhar o assunto DRE, demonstração do resultado do exercício. Esse assunto muito importante que a gente vai focar no concurso do TCE Santa Catarina, tá certo? Por meio de uma revisão e logo após a gente vai resolver as questões. Lembrando que a revisão, ela está aí para você dar uma lida e eu vou trabalhar aquilo que eu entendo ser muito importante, para que você não esqueça, e esse assunto também é uma aposta aí para a prova. Show de bola! Então vamos lá, DRE. Esse é o nosso assunto, demonstração do resultado do exercício. Pessoal, primeiro ponto, é importante você saber a estrutura da DRE, segundo a Lei 6.404 e segundo os pronunciamentos contábeis. Show de bola? Eu trouxe aqui primeiro a literalidade da lei. E aí, o que é que você precisa saber? Além da literalidade que você depois vai dar uma lida, tudo isso a gente já explicou na teoria, você tem que lembrar que para eu chegar ao lucro bruto ou resultado operacional bruto, eu vou pegar receita operacional bruta ou receita bruta das vendas e serviços ou vendas brutas e eu vou deduzir as deduções da receita bruta. A dica é DIDA, né? Devoluções de vendas e vendas canceladas, imposto sobre vendas e serviços, lembrando que aqui é tributos, porque inclui PIS e COFINS, tá? Menos descontos e condicionais ou comerciais concedidos, porque é na venda, menos abatimentos concedidos. Aqui na norma eu tenho os abatimentos, eu tenho os impostos, que aqui é para ser tributos, porque está mais completo, e as deduções seriam as devoluções e os descontos e condicionais. Aí eu acho a receita operacional líquida, aí menos o custo das mercadorias. Se for indústria, custo dos produtos vendidos. Se for empresa mercantil, custo das mercadorias vendidas. Se for empresa prestadora de serviço, custo dos serviços prestados, tá? Aí eu vou ter aqui um resultado operacional bruto, que se for positivo é lucro bruto ou negativo prejuízo bruto. Atenta, pessoal, atenta. Não são, né? Atentar de ser atentado, não. É atentar de prestar atenção, pessoal, tá? Aí vai pensar, pô, o Felipe tá me chamando de atentado aqui. Não, não. De atenção, tá? Atenção. Não são deduções da receita bruta de vendas. O quê? Porque confunde muito, né? Confunde muito. Ó, aqui eu tenho um desconto, mas os dois são despesas. Só que esse vem como dedução da receita bruta e o desconto financeiro, o desconto condicional, ele vem após o lucro bruto, tá? Frete sobre vendas também vem após o lucro bruto. Despesa com comissões também não é dedução da venda, vem após o lucro bruto. E de imposto sobre o lucro, cuidado. Aqui, ó, é imposto sobre vendas e serviços. Sobre o lucro também vem após, tá? O lucro bruto lá abaixo, né? Que vai ter os impostos sobre o lucro. Então aí não são deduções da receita bruta. O que mais? Eu tenho aqui a comparação entre a DRE segundo a lei e segundo os pronunciamentos. Aqui está a lei e aqui está os pronunciamentos, tá? Lembrando que a DRE começa pela receita bruta, pela lei 6.404, pelo pronunciamento ele começa com a receita líquida, tá bom? Aqui eu tenho despesa e receita financeira que vem após o lucro bruto. Show de bola? No caso dos pronunciamentos, eu tenho um resultado antes das receitas e despesas financeiras, e aí depois que eu tenho as despesas financeiras e as receitas financeiras. Aqui, aí vai ser igual, aí eu vou ter um resultado das operações descontinuadas, aí eu tenho um resultado das operações descontinuadas, que correspondem mais ou menos a outras despesas e outras receitas, aí eu vou ter o lucro líquido do exercício de cada um, e aí, na lei 6.404, eu tenho um lucro ou prejuízo por ação apresentado. Ok. Na base de cálculo das participações, pessoal, eu vou pegar o resultado aqui, né? Após o imposto de renda, e aí, menos os prejuízos acumulados. Lembrando que para o cálculo das participações, cada participação diminui a base de cálculo da participação posterior. Então eu vou calcular uma participação, deu 10. Aí a base de cálculo era 200. Para outra, a minha base de cálculo já vai ser 200 menos 10, que dá 190. Segundo ponto, os prejuízos acumulados, conforme nós vimos, são excluídos da base de cálculo das participações. E memorizar a palavra DEAP. Por quê? Porque na hora de eu calcular as participações, eu tenho uma ordem rigorosa de se fazer, tá certo? O cálculo, e segue DEAP. Ó, D de debêntures, E de empregados, A de administradores, Felipe, diretores.
é administradores, tá? Cuidado com o D de debêntures. Aí eu tenho P de partes beneficiárias e I de institutos de assistência ou previdência. Beleza. Pronto. Feito isso, vamos para as nossas questões. Vamos lá. Show de bola. Com relação a operações que envolvem resultado do exercício e a métodos de custeio das entidades comerciais, julgue os itens que se seguem. Aí ele diz, vendas canceladas representam deduções da receita bruta? Sim. Devoluções de vendas canceladas, devoluções de vendas ou vendas canceladas ou vendas anuladas, quer dizer que houve o cancelamento daquilo. E isso é dedução da receita bruta. Vimos aqui, ó, vendas canceladas. Ah, Felipe, show de bola. Então, item certo. As despesas operacionais são obtidas a partir da análise da demonstração dos fluxos de caixa? Não, pessoal. DFC eu vou analisar a variação dos fluxos de caixa. Se eu tenho uma despesa operacional, essa despesa operacional ela é obtida por meio da análise da DRE. Tá bom? Então, item errado. Terceira, conforme o disposto na Lei 6.404, a participação de empregados no resultado líquido da empresa será efetivada se houver o quê? Olha, a empresa só distribui e paga as participações se ela tiver o quê? Um lucro após o resultado com ali, né? O cálculo do imposto de renda, dos tributos sobre o lucro, né? Que é imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Ah, Felipe, se tiver um saldo positivo após a dedução dos prejuízos e do imposto sobre a renda, show de bola, tá? Porque eu tenho que estar um saldo positivo. Ele vai ser feito, né? Será efetivado se houver constituição de reserva de lucro. Nada a ver, pessoal. Reserva de lucro, ela é feita depois que encerra o resultado, aí faz a participação aí, a reserva de lucros, tá bom? Proposta de distribuição de resultado líquido do exercício. Tá certo? Isso daqui também não tem nada a ver, é depois do resultado. Reserva e reserva tudo vem após o resultado. Então, nosso gabarito vai ser letra A de aluno aprovado. Ok, show de bola? Gabarito letra A. Fechou? Beleza. Avançando. Questão de número 4 na tela. Ele diz, a empresa Catex S.A., quando da finalização de seu resultado ao final do ano, apresentava lucro de 288.500, antes do imposto sobre a renda, o qual seria de 43.275. Na empresa, há um acordo de participação nos resultados para empregados de 10%, porque é respectivamente, e de diretores 5%. Nessa situação hipotética, considerando-se o disposto na Lei 6.404, o valor total a ser distribuído aos diretores, ele é igual a quanto? Então, eu vou ter que calcular. Lembrando que o D de DEAP não é diretores, calma. Diretores correspondem a administradores. Ah, Felipe, show de bola. Então, como é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou chamar aqui de LAI, né? Que é o lucro antes do imposto de renda, que é 288.500. Aí eu tenho menos esse imposto de renda, que é 43.275. Aí eu vou ter o lucro antes das participações. É o LAP, né? É o LAP. Ah, Felipe, como é que fica? Aí aqui eu tomo emprestado, aqui fica 4, 10 menos 1, 9, e aqui fica 10. 10 menos 5, isso vai dar 5, 9 menos 7 dá 2, 4 menos 2 dá 2, 8 menos 3 dá 5, 8 menos 4 dá 4, e aqui fica 2. Opa! Agora eu tenho um lucro que é chamado de antes das participações ou depois do cálculo do imposto sobre o lucro, que é o imposto de renda. Aí aqui é o quê? Aí eu vou começar a calcular as participações. Eu tenho algum prejuízo? Nananina, não. Então, minha base de cálculo vai ser essa. Então, primeiro eu vou calcular quem? Os empregados. Ah, Felipe, então como é que fica a participação dos empregados? Vai ser 10% vezes 245, 225. Aqui fica moleza, pessoal. É só o quê? Corta 0 com 0 e volta uma vírgula. Pá. Então, vai ficar 24.522,50. Show de bola? Então, esse é o valor das participações com
empregados. Mas ele quer, Felipe, não é com empregados. Ele quer com diretores. Opa! Aí eu vou pegar agora 5% e multiplicar por 245, 225? Não, porque conforme nós explicamos, para o cálculo da participação posterior, eu tenho que descontar a anterior. Ah, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o valor de 245, 225, menos 24, 522,50 e vamos chegar a um valor. Aqui, ó, eu corto, vai ficar 4, aqui fica 10. Então aqui vai ficar 0, 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. Aqui vai dar 0. Aqui não dá para diminuir, fica 4, fica 12. 12 menos 5, 7. 4 menos 4, 0. 4 menos 2, 2. E aqui vai ficar 2. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 5% para eu achar a participação dos diretores. Lembrando, ó, quem sabe fazer mais rápido, pessoal, eu já teria a resposta. Porque eu vou aproximar para 220 mil, 10% de 220 mil é cortar um zero, dá 22 mil, e 5% é a metade de 22, vai dar 11 mil. Ou seja, 11 mil e alguma coisa, o nosso gabarito é letra A de aluno aprovado. Para quem tem dificuldade, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, aí eu vou multiplicar isso daqui por 5, tá? A gente pode multiplicar. Quanto é que vai dar isso, Felipe? Vamos lá. Eu vou ter 5 vezes 5, isso é, vamos botar aqui 25, fica o 5, vai o 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, né? Aqui fica vírgula, vai ficar o 2, vai o 1, 5 vezes 0, 0 e 1, dá 1. Aí 5 vezes 7, 35, fica o 5 e vai o 3. 5 vezes 0, 0, com 3 fica 3. 5 vezes 2, 10, fica o 0 e vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Aí, eu só tenho que lembrar de voltar duas vírgulas por causa dos dois zeros. Então, 1, 2, vai dar 11.000, 0,35, aproximado 13 centavos. Tá bom? Felipe, se na questão ele me perguntasse o lucro do exercício, claro, aí eu iria, pessoal, ó, somar as duas participações, ficaria mais fácil, pegaria o lucro antes das participações e diminuiria. Tá? Eu vou colocar tudo aqui, mas claro que no dia da prova você poderia somar esse mais esse, e aí pegar esse menos a soma desses dois. Só que aqui eu pegaria, só para a gente ter a estrutura, menos as participações de empregados, menos as participações de diretores. Ok? Aqui vai ficar menos 24, 522,50, menos 11.035,13. Aí eu vou ter o quê? O lucro líquido do exercício. Aqui eu já vou botar o valor direto, tá, pessoal? É só para a gente revisar o conteúdo de DRE, tá bom? Só para a gente revisar esse conteúdo. Show de bola? Beleza. Então aí vai ficar quanto, Felipe? Aí vai ficar um valor de 209.667,37. Tá bom? Mas, claro, que você não precisaria fazer isso. A gente fez como uma forma de revisar o conteúdo e aprofundar os conhecimentos. Resolveu a questão? Marcou letra A? Passa para a próxima. Fechou? Belezura? Próxima questão. Questão de número 5 na tela. Olha aí. Na demonstração do resultado, apesar de a legislação societária induzir a apresentação da despesa por função, ela também poderá ser apresentada de acordo com a sua natureza. Pessoal, vamos então lembrar aqui, ó, presta atenção. Muito importante, eu acho que vai ter até outra questão, que aqui eu já fiz o resumo, lá eu vou marcar direto a resposta. O que é que ocorre? Nós temos duas formas de classificar as despesas, por função ou por natureza. Na verdade, por função é de acordo com o departamento dentro da empresa. Por função, ela é a junção de várias despesas por natureza
de acordo com o departamento. Por natureza é o próprio nome. Era eu ter lá na DRE despesa com depreciação, despesa com aluguel, despesa com energia, despesa com água, despesa com salário, despesa com juros e milhares de despesas, né? Já por função não. Ao invés de eu ter tudo isso, eu iria pegar, olha, a despesa de aluguel, de comissões e de salários é do setor de vendas. Aí eu boto despesa com vendas e somo essas 3 despesas, ok? Beleza, show de bola. Aí, o que nós temos é o seguinte, atualmente, a norma diz que a empresa ela pode escolher o quê? O método de despesa que ela quer utilizar na sua demonstração. Ela pode utilizar tanto o método da despesa por natureza, quanto por função. Isso é facultativo. Claro que, na prática, as empresas utilizam muito a despesa por função, porque ela é um resumo de várias despesas, para eu ter um relatório mais resumido, mais objetivo, mais conciso, mais direto. Show? Então, atualmente é facultativo. Mas aí você tem que tomar cuidado com um outro ponto agora que eu vou falar. O que é? Olha, pessoal, apesar de ser facultado, a Lei 6.404, ela induz, ela recomenda, ela sugere a apresentação das despesas com base na função. Já os pronunciamentos contábeis, eles recomendam, sugerem a despesa por natureza. E é diferente, Felipe? É. Então, resumindo, na prática, né? Na prática, utiliza-se a despesa por função, mas a norma diz que pode ser por função ou por natureza. Lei 6.404, por função, recomenda, não exige, tá? Recomenda. E os pronunciamentos, eles recomendam a por natureza. Beleza? Então, o item aqui, ele está show de bola. Por quê? Porque na DRE, apesar de a legislação societária, quem é a legislação societária, Felipe? É a lei número 6.404 de 1976. Ela induz a apresentação por função, porém, mas ela pode ser apresentada por natureza, por quê? Porque ela recomenda, mas a norma diz que pode ser apresentado de uma das duas maneiras. Show de bola? Então, gabarito certo. Próxima. Questão de número 6. O imposto sobre produtos industrializados, ele integra a receita bruta apurada na DRE? Pessoal, isso está errado. Por quê? Porque quando eu tenho o IPI, tá certo? Sobre vendas, na verdade eu vou ter faturamento bruto, ok? Menos IPI sobre vendas. Aí é que eu vou ter o quê? A receita bruta de vendas. Então vejam que o IPI ele está líquido para chegar à receita bruta. Então a receita bruta ela não integra o IPI, né? Ou desculpa, o IPI é que não integra a receita bruta, tá bom? O IPI ele não integra a receita bruta. Item errado. Próxima, 7ª. Para fins de elaboração da demonstração do resultado dos exercícios, ou do exercício, a receita de venda ela é contabilizada por ocasião da transferência dos riscos e benefícios das mercadorias, todos os produtos e dos serviços fornecidos pela entidade. Ele quer um pouco aí analisar até a forma de contabilização. Então, pessoal, lá na DRE eu só tenho 2 tipos de contas, né? Ou é receita, que é positiva, ou é despesa, que diminui o resultado, tá? A receita de vendas, quando é que a empresa ela contabiliza a sua receita? Quando ocorre o seu fato gerador. E esse fato gerador, ele ocorre ou com a entrega da mercadoria, se for um produto, ou com a prestação do serviço. Ou seja, quando há transferência desses riscos e benefícios. Ao entregar, eu estou dizendo, olha, é teu, pega, é teu. Então, houve aí a transferência. Então, show de bola, item certo. A transferência está ligado aí à entrega. 7ª questão, certo. 8ª questão, na tela, ele me dá várias contas e ele diz, considerando que a tabela precedente apresenta as únicas contas relevantes para fins de levantamento do balancete e para apuração do resultado do exercício de determinada entidade, julgue os 3 itens seguintes. Aí eu tenho aqui 3 itens, tá? O que ele pergunta? A entidade em questão possui situação patrimonial líquida
superavitária, resultante de seguidos lucros auferidos, vamos analisar, né? Ele perguntou também, no rol de contas apresentados, há apenas duas contas de resultado, e ele perguntou o resultado da entidade se ele foi deficitário. Vamos analisar. Olha aqui, pessoal. Capital social, ele é patrimônio líquido. Veículos, móveis, máquinas e equipamentos, caixa, tudo isso daqui é o quê? É ativo. Promissórios a pagar, duplicados a pagar, impostos a pagar, tudo isso é passivo. Títulos a receber, aluguéis a receber, isso é ativo. Receita é receita, custo e despesa é custo e despesa. E lucros ou prejuízos acumulados, ele me colocou um ponto de interrogação. E agora, Felipe, como é que eu faço? Pessoal, como ele colocou um ponto de interrogação, se eu tiver saldo credor, ele vai ser lucro. Se eu tiver saldo devedor, ele é prejuízo. Então vamos ver se a gente consegue responder a questão sem precisar, né, saber o saldo dessa conta. Mas senão a gente vai ter que fazer aí esses lançamentos. Então vamos lá. Aqui eu preciso da situação patrimonial, patrimônio líquido. Eu vou precisar dessa conta. Beleza. Ele me fala que tem apenas duas contas de resultado. Ó, que eu tenho a receita e a despesa. Show de bola. Só tenho duas contas de resultado. Item certo, tá? Item certo. Outro ponto. O resultado eu vou pegar 15 mil menos 14.500. Então, quando eu pegar 15 mil menos 14.500, fazer até de cabeça, né, pessoal? Vai dar positivo em 500. Então, ele não é deficitário, ele é superavitário. Item errado. E aí, a primeira, Felipe, a primeira que nós vamos fazer agora, né? O que é que eu vou ter que fazer? Eu posso fazer de duas maneiras, tá, pessoal? Mas a modalidade mais rápida é o quê? Olha, eu pegaria o ativo. Quanto é o meu ativo? Vamos lá. Quanto é meu ativo? Eu vou somar, ó. Dá para fazer até direto, tá, pessoal? Eu vou somar, mas depois, ó. 4 mais 2, 6. 7, 8. 500 mais 500 dá 1.000. 9.000. Ok? Então daria 9.000. Quem tem dificuldades? Aí coloca 4.000 mais 2.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 500 e mais 500. Show? Quando eu somar aqui, ó, 5 e 5, 10, fica o 0 e vai 1. 1 e 4, 5, 2, 7, 1, 8 e 1, 9. Passivo. Ele vai ser como? Ele vai ser 2 mais 7, 9 mais 5, 14. Ó, já sei que é 14.000. Ah, Felipe, eu tenho dificuldade. Então, coloca 2.000 mais 7.000 mais 5.000, né? 2 mais 7, 9 mais 5, 14.000. Beleza. Não importa as contas, pessoal. A equação fundamental do patrimônio tem que fechar. Ah, Felipe, então o PL, ele é ativo menos o passivo. Então, eu vou pegar 9 menos 14. Como 14 é maior do que 9, o PL vai dar igual ao número negativo. 14 menos 9 vai dar 5.000, ok? Então, eu tenho uma situação líquida, na verdade, deficitária e não positiva. Show de bola? Ah, Felipe, entendi, né? Entendi. E aí, vamos lá. Pessoal, se o meu capital social ele é de 2.000, ok? Lá no meu PL, eu vou ter 2.000, só que meu resultado é menos 5. Então, eu vou ter que ter alguma coisa de menos 7. Que é o quê? Que são os prejuízos acumulados, tá? Claro que a empresa teve um lucro de 500, aí teve a compensação desse prejuízo, aí ele ficou com um prejuízo de menos 7.000. Mas isso para mim não importa. Eu só quero saber o valor da situação líquida. Beleza? Era isso que ele queria saber. Então, eu poderia utilizar pela equação fundamental do patrimônio, que isso daí jamais pode ferir a equação fundamental do patrimônio. É uma cláusula pétrea, né? É isso aí, não pode esquecer não, beleza? Fechou? Aqui tá só midibuiado, né? Como chama aqui no Nordeste. E aí, é só um passo para a sua aprovação. Beleza? Então, oitava
ela está errada, a 9ª está certa e a 10ª errada. Beleza, fechou. Vamos avançando. Próxima questão. 11ª. Olha aí. A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em relação às demonstrações contábeis, julgue os itens a seguir. Na demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial, o lucro bruto representa a diferença entre a receita bruta e o somatório dos seguintes eventos: deduções, abatimentos e impostos. Ele cobrou a literalidade até da lei, né? Pessoal, receita bruta menos as deduções da receita bruta, na verdade eu tenho uma receita líquida. O lucro bruto é a receita líquida menos o CMV. Não confunde, tá? Ah, então o item ele está errado. Aqui, na verdade, é o quê? Receita líquida. Show de bola? Então eu vou ter aí uma receita líquida. Beleza. E para a gente finalizar com chave de ouro, questão de número 12 na tela. E essa daqui a gente até explicou, ó. Apesar de a apresentação funcional será mais utilizada pelas organizações na elaboração da DRE. Falei ou não falei sobre isso? Aí tu falou, falei, né? Na prática utiliza-se a classificação funcional. A apresentação por natureza da despesa é incentivada pelas normas contábeis. Ó, eu não estou falando em exigida. Ele vai perguntar uma hora isso. Olha o que eu tô te dizendo para tu não errar. Que eu fico logo nervoso, porque eu sei que ele vai fazer isso. Aí o aluno pensa que eu sou um mágico. Não, porque eu já sei o que é que ele quer fazer. A banca, ela geralmente começa a cobrar um assunto, ela vai cobrando ali devagar, mais fácil, para vocês se acostumando, aí ela piora e coloca o difícil. Entenderam? Então, não é exigir, nem a Lei 6.404, nem os pronunciamentos exigem nada. Elas sugerem, elas recomendam, elas induzem, elas incentivam, elas não exigem. Beleza? Até porque é facultado, tá? Então, de novo, na prática, o que é que eu tenho? Classificação funcional. Mas a norma diz que é facultado escolher a classificação funcional ou por natureza. A Lei 6.404, ela induz, ela recomenda por função. Já as normas contábeis, e quando ele fala normas contábeis, são os pronunciamentos contábeis, ele induz, ele incentiva a apresentação pela natureza da despesa. Item show de bola, item certo. E assim, nós marcamos o nosso gabarito e concluímos a nossa aula. Tá bom? Deixa a sua avaliação, nunca te pedi nada. Vai lá, coloca 5 estrelinhas pro mestre Felipe. Vai lá e coloca, né? Deixa aí, segue o professor Felipe e não esquece, essa frase me segue e os meus alunos gostam muito. As oportunidades aparecem para quem se mantém preparado, né? E claro, se autoavalie, né? Às vezes a pessoa fica só reclamando, pessoal, eu me lembro, né? Teve uma época da minha vida que eu ficava só reclamando, né, do mundo, botando a culpa nos outros, quando a questão estava comigo. Eu não estava assumindo a responsabilidade da minha vida, de eu ter o compromisso de querer mudar. Quando eu aprendi isso, ó, pense numa virada. Aí eu virei auditor fiscal. Belezura? Fechou? Então concluímos aqui a nossa aula e, claro, ainda temos outras aulas para a gente concluir todo esse assunto da TCE Santa Catarina e que você seja aprovado. Que Deus abençoe você, seus estudos e sua família, tudo de bom. Um forte abraço e sucesso!